que eu tô começando tudo de novo, viu, Alba? Acho que a gente não sabe, não entendeu, não escutamos o que você falou. Tô brincando. Hã? Faz de conta que você vai começar tudo de novo agora, Alba. Ah, é? Não, mas você vê que interessante, né, Alba? Agora, como que uma pessoa dessa vai converter? No caso de Jesus, quando Jesus morreu, né? Aqueles 3 dias, aconteceu basicamente isso também, né, Alba? Se dispersou as pessoas. Onde que foi parar Pedro? Onde foi parar os outros discípulos? Pedro voltou a pescar, né? Quer dizer, estava passando o tempo e Jesus, né, 3 dias. Só que Jesus tinha deixado para eles bem claro, são 3 dias, hein, pessoal? Não é 2 dias e meio, né? E nem 2 dias e 45, são 3 dias. Mas mesmo assim, o pessoal quase que se desviaram totalmente, foram viver a vida deles, né? E se Jesus não voltasse mesmo, com certeza, né? Nunca a gente ia saber quem que era Pedro. Tanto é que o cristianismo não existiria, né? Mas, graças a uma mulher, né? Maria Madalena foi a testemunha. E nós sabemos, né, que para o judeu, né, principalmente naquela época, o testemunho de uma mulher, de uma criança, não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum o testemunho de uma mulher, de uma criança. Mas Deus usou uma mulher, Jesus usou uma mulher para testemunhar ele. Né? Ali, Jesus liberta as mulheres, porque as mulheres viviam sobre um jugo tremendo, terrível lá, né? E vivem ainda, a gente sabe, né? Mas ali Jesus mostra a afeição que ele tem por todos iguais, né? Igualmente. Tanto é que ele usou uma mulher. Aquela mulher, aquela Maria Madalena, voltou até lá, teve aquela fé. Agora, quem vai pagar pela vida dessa mulher e dessa criança que se desviaram e nunca mais vão voltar, né? Daí você vai falar, não, ela é endemoniada. Será que é ela que é endemoniada? Será que é ela que é endemoniada? Uma pessoa que usa, né, de falsa profecia? Será que é a pessoa que ouviu ou a pessoa que profetizou, né? E ai da gente, né? Muitas vezes a gente vai falar da igreja, ah, mas não deu certo porque alguma coisa da vida dela tá errada. Sabe como é que é? Se não der certo, porque alguma coisa na sua vida tá errada. Alguma coisa. Porque até naquela época, mesmo um judeu, uma pessoa pobre, para o judeu daquela época, era uma pessoa endemoniada. Uma pessoa que passava dificuldades, até mesmo financeiras, eram pessoas endemoniadas, né? Mas nós sabemos que é, né, totalmente ao contrário, né, Alba? Não é o fato de você ter dinheiro ou não, quer dizer que você é endemoniado. Muitas pessoas ricas, a gente sabe que tem muito mais demônios do que uma pessoa na favela, né? Pelos seus atos, né? Pelo menos é o que aparenta pelos atos, né? Mas que triste, viu, Alba? Que triste saber que você tem um parente que aconteceu isso. E é interessante que ilustra isso, né, irmãos? Olha pra você ver, passamos um vídeo e ilustrou, né? A Alba, graças a Deus, ilustrou pra gente uma coisa que aconteceu na vida dela. Olha você ver que interessante. É uma coisa que fica, né? Quer falar alguma coisa, Felipe? Infelizmente, Elber, o que a gente tem mais visto é situações como essa. Também já pude presenciar oportunidades onde a gente vê muito isso. E, assim, eu acho que, no meu entender, isso chega a ser cruel, porque você sabe, porque se você tem um pouco de caminhada das escrituras, você consegue discernir que situações como essa não vão para frente, não vão prosperar, né? E aí não se trata de falta de fé ou coisa desse sentido. Você vê que está em contraponto à palavra de Deus, né? Eu vim de uma... Eu passei um tempo numa denominação e isso era muito comum. E muitas vezes era interessante de se pensar que as pessoas buscavam isso. Elas tinham interesse de ter... Eu lembro muito das falas delas, onde elas falavam, eu queria uma resposta, eu queria uma revelação, eu queria algo desse gênero, desse do outro. E muitas vezes o pastor, muitas vezes ali ele falava, ele colocava essas coisas, mas só que assim, em confronto do que a palavra de Deus coloca, você vê que não, que, nossa, isso aí é para quem tudo isso, né? Quem que se responsabiliza por isso? No caso até que a Alba colocou, quem que se responsabiliza por essa vida que se afastou da igreja? Né? Quem que acompanha? Quem que cuida? Né? Vai ficar todo esse tempo afastado? É uma alma ali, né? É uma alma que esteve na igreja para ser cuidada e aí, infelizmente, passou por essa situação, né? E assim, para mim ficou muito claro dessa experiência que eu pude observar, que o que me fez o divisor de águas de situações como essa e para entender a palavra de Deus foi justamente quando a própria palavra libertou. Quando a palavra libertou, quando ali mostrou a divisão daquilo que muitas vezes a gente espera, do que a gente quer, de resposta, de muitas vezes
de um direcionamento para aquilo que a palavra de Deus diz, para aquilo que a vontade de Deus diz, né? Infelizmente, nós temos igrejas por aí que muitas vezes enchem por situações como essa, né? E, assim, essa reação que foi mostrada dos pastores também é bastante comum. A gente vê lá, pronto, já a igreja se levanta e, assim, a gente ficou observando e falei, meu Deus do céu. É muito triste, é cruel isso. E, assim, é algo que eu chamo atenção também, por exemplo, ali foi mostrada a questão do site. Esses pastores, em nenhum momento, eles verificaram o próprio site da igreja, né? Não sabia que esse testemunho está lá, não seria uma questão simples de ligar os pontos? Justamente. Não sei, era algo que podia... Porque, assim, por muito menos a gente vê situações como essa, tem denominações que realmente têm coragem e falam, ó, isso aí não tá condizendo com a palavra de Deus, interrompe ali, não deixa isso prosperar, não deixa a igreja iludida também, né? Verdade. Alguém mais quer comentar alguma coisa? É porque às vezes eu falo aqui, daí eu vou passar por cima. Quer falar alguma coisa, Delfino? Rita, Cris, quer comentar alguma coisa? Amém. Verdade, Felipe, sem som de dúvida. Eu gosto muito, eu gosto não, né? Eu assisto, né? Muitos testemunhos. Tem um testemunho também que eu já ouvi bastante, é um tal de Guina, né? Que ele dizia que ele cantava dos Racionais, né? Ele se dizia, né? Que cantava os Racionais. Você tem que ver o testemunho do rapaz. As igrejas lotavam até os Racionais colocarem uns bandidos para mandar matar ele, porque ele estava difamando, né? Porque, tipo assim, ele ia dar os testemunhos dele, ele falava que ele cantava dos Racionais, né? Só que os Racionais compravam muitas drogas, muitas armas, só que o testemunho dele estava defamando os caras, sabe? Daí o que os Racionais fizeram? Eu vi um cara mesmo, né? Acho que é Mano Brown, o cantor, se eu não me engano. Ele falando na entrevista, ele falou assim: não, nós mandamos umas pessoas numa igreja, né? Porque ficamos sabendo que ele ia testemunhar numa igreja, e bem grandão a placa, assim, hoje, Guina, ex-Racionais. Eles ficaram sabendo, né? E já tinham visto muitas pessoas falando. Eles mandaram os bandidos lá matar ele de verdade mesmo. E nesse testemunho dele, desse rapaz, né? Tá na internet, tem vários testemunhos dele. Esse eu cheguei a ver, inclusive eu vi um integrante contando a versão dele dos fatos, que um dia ele foi num culto que ele estava pregando, e daí ele até falou, nossa, mas aí ele contou outra versão das histórias que ele contava, da versão que ele saía por cima, enfim, ele deturpava a história quando ele pregava. Eu lembro de um integrante ter contado essa história, aliás, ele ter ido na igreja buscando uma palavra, buscando consolo para a situação dele, e ele foi lá. E o Guina tinha ido lá pregar, e aí foi o choque, né? Então, e esse rapaz não era nada, ele era um camelô, esse rapaz que dizia ser o Guina, ele era um camelô lá da 25 de março, então ele inventou essa história que ele era um ex-integrante do Racionais, então ele chegava no culto lotado, você olha, esse lotado de gente, né? Dizia que tinha levado 36 tiros, né? Ou seja, 36 tiros o rapaz levou, que ele não podia ter mais filhos, e acabou Deus dando filho para ele. Você teve as pessoas ajoelhavam perto dele assim, e rodavam do lado dele. Dizia também que as irmãs eram prostitutas, que a mãe se matou. Você vê as coisas que o cara contava, gente, as pessoas lá, e as igrejas lotadas, abarrotadas de gente, né? E dizia que ele era casado com uma mulher que era da oficina G2, sei lá, G3, um grupo evangélico que eu não conheço. Mas atraía as pessoas. Quando falava que um cara desse ia, o testemunho lotava de gente, lotava, fervia. Então as pessoas gostam, né? Tem pessoas que gostam de ouvir isso aí, né? Talvez por falta de conhecimento, né, irmãos? Por falta de estudo, né? Porque a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento a gente perece, né? A gente acaba morrendo, né? Se enfraquecendo por falta de conhecimento. Então, só que as pessoas querem as coisas fáceis, né, Alba? As pessoas acham que Deus vai jogar uma poçãozinha mágica dele ali, ou que Deus está dentro de uma lâmpada, né? A gente assiste, né? Desenhos assim, né? Que Deus está dentro de uma lâmpada. A gente pode, qualquer hora, a gente pode pegar a nossa Bíblia assim, passar 3 vezes a mão nela, assim, não precisa nem ler, é só passar 3 vezes a mão nela que vai sair um gênio, né? Um Deus, e vai fazer as nossas vontades. E se não faz, daí que acontece? Acostuma a gente mal, né? Porque, tipo assim, por que a outra pessoa é abençoada e eu não sou? Por que aquela pessoa tem um carro bom e eu não tenho? Por que aquela pessoa tem a casa boa e eu não tenho? Quando a gente começa a colocar na mesma balança, né, irmãos? A gente querer achar que Deus abençoa um, não abençoa o outro, né? Muitas vezes
É que nem quando caiu o 11 de setembro aconteceu, né? Muitas pessoas deixaram de crer em Deus, muitos cristãos deixaram de ser cristãos, e muitos ateus passaram a ser cristãos. Então mexeu muito, então certos tipos de tragédias assim mexe muito com a vida das pessoas, né? Por que Deus salvou a vida de um e por que Deus não salvou a vida de outro, né? Por que o outro era melhor que o meu irmão? Por que aconteceu? Por que o meu irmão morreu? Por que, né? Por que não morreu o outro? No meio de 40 pessoas, um só que morreu, por que foi só o meu irmão? Né? Então a gente quer começar a questionar Deus. E quando a gente começa a questionar Deus, a gente acha que está colocando Deus na parede, né? Você pode ter certeza, meu irmão, que para Deus isso não funciona, né? Eu já comentei que um dia nós estávamos na casa do Júlio, uma pessoa chegou lá dizendo para os jovens que se Deus não fizesse, que ela fez isso com Deus, que os jovens podiam fazer, falou desse jeito, que os jovens podiam fazer também, que ela tinha um Fusca e que se ela entrou na dúvida que ela queria uma resposta de Deus, que se Deus não desse, ela ia jogar esse Fusca embaixo de uma carreta. Falando isso para jovens, né? Imagina a gente querer colocar Deus contra a parede, até parece mesmo, isso aí não existe, né? Então, mas são coisas que as pessoas correm atrás, né? Existe, assim como também uma pessoa, por que as pessoas roubam? Porque tem quem compre. O dia que as pessoas deixarem de comprar coisa roubada, as pessoas vão deixar de roubar também, né? Então, existe a lei da oferta e da procura, né? Então, se tem muita gente procurando, vai ter bastante oferta desse tipo de serviço, né? E é isso, irmãos. Mas, na realidade, isso tudo é só para corroborar com a Bíblia mesmo, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né? Nós já estamos vivendo os últimos dias há muito tempo, né? Os últimos dias não quer dizer que vão ser os últimos 300 dias. Os últimos dias pode ser os últimos 1000 dias, né? Ou os últimos 2000 dias. É que nem quando o choro pode durar uma noite, mas a noite pode durar um ano, né? Essa noite que nós passamos pode durar um ano, pode durar 2 anos. Então, é só um modo de falar, né? Então, os últimos dias estão aí, né? Nós estamos vendo que as pessoas já estão até no projeto de lei para tirar o livro de Romanos da Bíblia, não ter mais o livro de Romanos na Bíblia, porque o livro de Romanos ele prega muito sobre a homossexualidade, né? Homossexualidade. Então, muitas pessoas estão questionando isso, já estão querendo tirar já o livro de Romanos da Bíblia. Você já pensou? Daqui um dia eles vão sentar lá e vão ver. Apesar que dentro da nossa igreja, falando da nossa igreja, falando do nosso meio, né? Nosso meio cristão. É assim também, né, irmãos? Muita coisa que não serve. Se a gente for começar a deixar sentar um dia, vamos sentar, pessoal, vamos começar a escolher só o que a gente quer. Se sobrar 2 páginas aqui na Bíblia, acho que vai ser muito, principalmente salmos, uns 2, 3 salmos só. Então está acontecendo isso. Então eles estão começando já a entrar na Bíblia. Vão tirar livros da Bíblia, que o livro de Romanos ele bate muito de frente, né? Sobre homossexualidade, né? Então estão querendo tirar já o livro de Romanos. E daí para frente. Tirou uns, meu irmão, se tirar uns, pode ter certeza que vai ter projeto de lei, vão tirar mais, daqui um dia vai ser proibido o pastor pregar. Mas tudo isso é só para corroborar mesmo, porque são profecias, né? A palavra de Deus diz que isso ia acontecer, né? E a gente tem que ter olho para enxergar o que no mundo nós estamos vivendo hoje, né, irmãos? Nós vamos ver como que está descambando tudo rapidinho, né? A gente já não vê mais diferença em pastores, né, pregando e coaching, né? A gente não vê mais diferença, são palavras que quer que a pessoa saia da igreja com o ego, né, lá em cima, né? Sendo que a Bíblia nos conta totalmente ao contrário, que quando você vai numa igreja, não é para você se sentir bem. Você pode se sentir bem? Claro que você pode se sentir bem. Mas a função de uma igreja não é para você se sentir bem. Você vai lá, você vai ser confrontado com a palavra de Deus. E com certeza, se quando você é confrontado com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te dar uma lição. Ela vai te mostrar como você está errado. Então, a função do pastor é fazer o cara se contorcer sentado na cadeira. Não fazer o cara sentir arrepio no pelo do braço, né? Mas, né, como a palavra de Deus diz, tudo isso é para corroborar com o fim dos tempos. Amém, irmãos? Eu falo muito, eu acho que eu falo muito e falo mesmo, tá? Me perdoe. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Pode falar, irmão. Delfino? Amém. Ninguém vai falar nada, eu vou continuar então, tá, irmãos? Eu vou dar prosseguimento no estudo. Amém. Irmãos, então, semana passada, né, nós estamos estudando o livro 16 de Gênesis, né? O encontro ali de Sara com Agar, né? De Agar com Sara, todo aquele imbróglio, né, irmãos? Os cachorros meus resolveram cantar aqui agora, lá, os cachorros estão cantando lá embaixo. Então, todo aquele imbróglio, né, irmãos? Todo aquele problema de Sara ter dado Agar como mulher, né? Oi, Delfino? Delfino? Delfino está tentando falar e está conseguindo, irmão. É problema no áudio dele, acho.
Mas então é isso, irmãos. Todo aquele imbróglio, né, de Agar com Sara, né? Sara achou que ia resolver o problema dela, dando o marido, né? Dando a concubina de presente para o marido. E nós vemos que, na realidade, ela causou um problema tremendo, né? Não só ela, né? Como o fato de Abraão também, né? Se Abraão aceitou, havia um desespero, né, irmãos? Um homem já com quase 100 anos de idade, tinha uma promessa, né, de Deus, tinha um contato com Deus, né? Você vê, irmãos, ele tinha contato com Deus, né? Ele tinha contato com Deus, ele tinha, né? Ele via Deus, né? Muitas vezes nós vemos lá que nós vamos ver agora no próximo, né? Nos dois para frente, nós vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver que ele tem um contato direto com Jesus, né? Não é dado o nome Jesus, mas nós sabemos que quando ele tem encontro com esse anjo, né? Com esse mensageiro de Deus, automaticamente ele se ajoelha e adora esse anjo. E com certeza os outros anjos, um anjo não recebe adoração, mas esse um, né? Esse um recebeu, tanto é que ele continuou com Abraão, os outros dois foram para Sodoma e Gomorra, onde foi depois destruído. Então ele teve um contato. Nós sabemos também que o próprio Moisés, quando Moisés pede para Deus, mostre-me o caminho, né? Ele queria saber o caminho, né? O caminho de volta para a vida, que era a árvore para a vida. Delfino? Delfino está tentando falar, irmãos, ele não está conseguindo. Então, o próprio Moisés, depois que ele pede para Deus, né, essa mostra de caminho, ele vai lá e chama um homem chamado Oséias, né, que futuramente ele muda esse nome de Oséias para Josué, que Josué quer dizer Jesus, né? Então ele muda automaticamente quando ele tem esse contato com Deus, né? Deus mostra para ele esse caminho, automaticamente ele chama Josué, que se chamava Oséias, né, na ocasião, ele muda o nome de Josué, de Oséias, para Josué. Daí sim, Josué passa a existir, né, esse Josué bíblico, né? Que Josué nada mais é que Jesus, né? Ele salvará, Jesus quer dizer, ele salvará. Então, Moisés automaticamente coloca esse nome em Oséias e nasce Josué, né? Esse nome Josué. Ele muda, né, esse nome de Oséias para Josué. A partir do momento que ele tem esse conhecimento do caminho, né? Então, eles tinham esse contato com Deus, né? Eles tinham esse contato com Deus. Então, Abraão achava que ele poderia também, né, dar essa força para Deus. Não, Deus já me deu essa promessa. Com certeza não é com a minha mulher, né, não pode ter filhos. Então, se a minha mulher tá me dando ela, né, e Deus já me deu essa promessa, com certeza é com essa Agar que eu vou ter um filho e com certeza nasce, né, irmãos? Nós vamos ver depois que ele fica 13 anos, né? Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos, né? Não foram 13 dias nem 13 meses, né, irmão? 13 anos. Mas 13 anos também que Abraão não procura Deus, né? Abraão não levanta nenhum altar para falar com Deus porque ele achou que já estava pronto. Ele achou, né, Felipe? Ele achou que a profecia, né? Achou que aquela profecia de Deus já tinha se cumprido. Então não haveria mais aquela necessidade. Mas muito contrário, nós vemos depois que Deus aparece novamente a Abraão, né? E conversa novamente com Abraão, Sara ri, e tanto é que o nome Isaac vem de riso, né? Isaac, riso, né? Então, pelo fato de nascer o Isaac. Mas então, irmãos, dando prosseguimento, amém, irmãos? Eu tô só aqui triste porque o Delfino tá tentando falar, irmãos, e ele não consegue. Acho que ele tá sem áudio, sabe? O áudio dele tá ruim. Viu, Delfino? Se você quiser falar, quiser tentar, irmão. Tá Oi. Agora deu. Agora deu? Agora tô. Então tá jóia. Deu. É que tá estranho aqui o cabo, aqui acho que não tá funcionando direito. Mas eu tô ouvindo. Você queria falar alguma coisa? Eu tô ouvindo, não, tá tranquilo, pode tocar. É que esse negócio, então assunto que a Alba falou do irmão dela, aconteceu também com minha irmã. A minha irmã e minha cunhada, minha irmã e minha sobrinha se desviaram também por causa de um problema parecidíssimo com ela. Olha só. Mas ela já praticamente falou exatamente o que eu ia falar, então era isso mesmo. Que legal. Você legal nada, é triste, é vergonhoso, né? Porque essa mídia, a gente, em vez de usar ela para o bem, usar para edificar, o povo usa para fazer safadeza. Né? Infelizmente, por isso que eu evito colocar foto, evito colocar assuntos meus na mídia para evitar esses problemas. Muitas pessoas são roubadas, assaltadas, porque postam fotos, coisas em outras cidades, outras coisas, e a pessoa aproveita que está vazia a casa dela, entra lá, faz a limpeza, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas mídias, porque as pessoas estão tudo ali, principalmente os pilantras, estão tudo de olho, só esperando a oportunidade para poder, né, pegar a gente. Então, o inimigo é assim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Manso como pombo, prudente como uma serpente, sempre atento. Amém. Amém.
Ele queria falar a mesma coisa, mas você não é parente da Alba, não, né? Será que é da mesma pessoa? Não é a mesma pessoa, não, né? Não. É minha irmã que sofreu um problema assim com a mídia também. Ah, sim, entendi. Eu tenho um irmão também, né? Meu irmão mais velho. Ele foi o primeiro da casa lá, da nossa casa, quando eu morava na casa da minha mãe, né? Lá no Pedregulho. Ele foi o primeiro a ir para uma igreja, né? Frequentar uma igreja. Mas ele também se desviou também para algumas coisas erradas que ele viu, para você ver. É aquele negócio, né, irmãos? Nós sabemos também que a gente não precisa ir na igreja para olhar para o homem. Mas é claro que a gente tem coisas que a gente observa, né? A gente confunde o julgamento, né, da gente apontar o erro para a pessoa. Porque muitas vezes você chega até uma pessoa, ela tá errando, você não chega e precisa apontar só o dedo para ela. Você só fala, irmão, se fizer dessa forma, seria melhor? Porque, né, talvez o resultado não será melhor. E o meu irmão foi chamado a atenção, sabe? Ele é mais velho que nós. Ele foi chamado a atenção. E depois disso, nunca mais ele foi na igreja, sabe? Ele não quis mais ir na igreja, por ter sido chamado a atenção, porque ele achou que ele estava certo, né? E não foi mais nenhuma igreja, voltou a beber, né? Largou da mulher, sabe? Tem outras namoradas, que eu sei, né? Tem outras namoradas. E é uma pessoa boa, sabe, irmão? É uma pessoa assim boa de se lidar, sabe? Mas a vida dele, assim, ele não tem tanto zelo com a vida dele, né? Então, largou da família dele, arrumou outras namoradas, tem outras namoradas, né? E ele acha que tá vivendo melhor, sim. Bom, quem somos nós, né? Imagine, Alba, eu falar para você que é melhor você viver com a cabeça raspada, mas você gosta desse cabelão seu, né? Você que tem que saber, né? É você que tá vivendo a sua vida, né? Se você acha que tá melhor dessa forma, então, e não tem o que pregar para ele, viu, irmãos? Porque ele lê a Bíblia, ele conhece, né? A base da Bíblia ele conhece. Então, essas pessoas é difícil, né? A palavra de Deus mesmo diz que é difícil uma pessoa dessa voltar para a igreja. É difícil, muito difícil, sabe? Quase impossível, né? A gente não usa a palavra impossível, mas é quase impossível. Beira ali impossível. E nós vemos também lá em Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, 1 Coríntios 5, existiam duas pessoas chamadas, um chamado Emineu, né, e o outro chamado Alexandre Latoeiro, né, e eles causavam muito problema para Paulo. E esse Alexandre Latoeiro, no caso, ele estava se relacionando com a madrasta dele, né? Daí Paulo, quando chega na igreja de Corinto, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é expulsar os dois da igreja. Ele expulsou, porque eram pessoas que já conheciam, tinham contato com a palavra de Deus, mas que estavam fazendo coisas, sabe? Bem totalmente fora do... Imagina um cara conviver com a mulher do pai dele, né? E Paulo ainda usa essa passagem, né? Usa essa palavra, né? Entregue-vos na mão de Satanás. Paulo fala dessa forma, né? Que ele estava entregando a vida dos dois, tanto Alexandre Latoeiro como de Mineu, na mão de Satanás, para que o corpo se perdesse, mas que a alma fosse salva. Então a gente não entende, né? A gente fala, puxa, como que pode isso, né? Mas aconteceu um caso desse, um pastor lá de São Paulo, ele fez essa mesma coisa, sabe? O filho dele, né? Bem rapidinho, tá, irmãos? Vou comentar bem rapidinho. O filho dele era uma pessoa que já era da igreja, mas ele queria casar com uma menina que era da Umbanda, né? Então era totalmente oposto, né? Então o pai dele vivia falando para ele, é que nem nós, sabe, irmãos? É muito difícil você ser um cristão, né? Um protestante, e você casar com uma pessoa de outra, né? A não ser quando você casa sem você ser cristão. Depois você se torna, se vocês são casados, né? Não tem. Mas o problema é você, né? Menina, homem, querer namorar uma pessoa de outra, né? De outro segmento. Até a Bíblia mesmo nos ensina dessa forma, né? Não coloqueis, né? Não vos ajuntei, não coloqueis no julgo, não vos coloqueis em julgos desiguais. Quer dizer, então você não coloca um boi e uma mula para arar junto, porque cada um tem uma toada, cada um tem um passo, né? Eles não vão conseguir um acompanhar o outro. É a mesma coisa nós, né? Muitas vezes a menina gosta de uma pessoa que não é da igreja e acha que vai conseguir trazer para a igreja e vai mudar a vida. É muito difícil, irmãos. É muito difícil, é muito mais fácil o cara te levar para lá, né? Temos casos na família nossa, né? Os irmãos conhecem muito bem o que aconteceu com pessoas da nossa família que achavam, né? Que iam conseguir trazer a pessoa para cá e muito pelo contrário, né? Eram pessoas que não conseguiu. E esse filho desse pastor, né? Começou a se relacionar e o pai não aceitava. E além dele se relacionar com essa pessoa fora da igreja, ele começou a passar a tirar sarro das pessoas da igreja, né? O pai dele chamou ele, conversou com ele, né? A Bíblia ensina dessa forma, né? Levou 2 presbíteros junto. Ele foi, sabe, manteve a palavra que ia continuar namorando a menina. O pai dele, novamente, pela segunda vez, levou, né? O pai dele mais 2 presbíteros, 2 pessoas da igreja. E o jovem não mudou. O jovem não, quer continuar mesmo e ia continuar do jeito que ele estava e tirando o sarro, né? Continuando tirando o sarro, sendo que era uma pessoa que era um cristão, né? O pai dele falou, então tá bom. O pai dele, num culto de domingo, o pai dele tinha falado que ele tinha até 8 horas da noite para aparecer no culto. Que se ele não aparecesse, o pai dele entregaria ele para Satanás. O
pai dele falou, é um testemunho, sabe? Pastor Carlos, lá de Santo André. E ele virou isso aí, e eu acredito, porque é um testemunho de 1983, sabe? Não é agora dessas graças que a gente vê agora, é um testemunho antigo. Quando você pega esses pastores de antigamente, você vê eles pregando, puxa vida, você vê a diferença, né? Porque eles pregavam a palavra de Deus, né? Daí, 7h59, o filho não apareceu na igreja. Ele parou o culto, né? Parou o culto e falou para os irmãos, são 8 horas, eu tinha dado até 8 horas para o meu filho aparecer na igreja, né? Como ele não apareceu, a partir de hoje, eu quero avisar a membresia da igreja, aos membros da igreja, que eu estou entregando ele hoje na mão de Satanás. E entregou na mão de Satanás. Só que a gente não entende isso, né? O que é entregar na mão de Satanás, né? Puxa vida, né? Como que pode isso, né? Mas daí esse pastor diz, o filho acabou morrendo mais tarde, né? Mas esse pastor diz que passou uma semana, passou 2 semanas, o filho começou a adoecer. Esse filho dele começou a adoecer, e era o único filho que ele tinha, só para vocês terem noção. O único filho que ele tinha. Esse filho começou a adoecer e não achava a doença, e esse filho saiu de casa. Foi morar com a menina. Começou a adoecer, foi no médico, passou pelo médico, o médico não sabia o que era que ele tinha, não sabia. Ele foi perdendo ar, foi perdendo a respiração, até que ele foi internado, né? Entubaram ele, né? Colocaram ar nele lá, tudo. E mesmo assim, ele respirando com dificuldade, ele pediu para falar com o pai dele. O pai dele relutou, mas foi, né? Daí chegou lá, ele pediu perdão pro pai dele. Pai, eu queria pedir perdão pro senhor, né? Queria voltar, né? A viver na igreja, que vou me consertar, vou me separar dela, porque até então ele tinha começado a usar droga, a beber, né? E disse que passado isso, esse perdão, a partir do momento que ele pediu esse perdão pro pai dele, a vida dele mudou totalmente, né? Ele continuou internado lá, passado uma semana ele saiu, viveu, começou a viver novamente. Só que mais tarde ele morreu. Mas quem teria coragem, irmãos, de entregar um filho para Satanás, né? A gente falar essa palavra, né? Mas a Bíblia diz sobre isso, né? Lá em Coríntios 5. Mas quem teria essa ousadia, né, irmãos, de entregar um filho para Satanás, a gente usar essa palavra, né? Até porque nós não conhecemos direito, irmãos, quem é Satanás. A gente ouve falar muita coisa dele, mas a Bíblia, a própria Bíblia, ela desfaz tudo aquilo que a gente ouve, né? Muitas pessoas dizem que Satanás está debaixo dos nossos pés, que Satanás já foi esmagado, que isso, aquele outro. Mas a Bíblia nos ensina muito diferente, irmãos, sabe? A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Que o Deus esmagará, não nós, sabe? Então, em Judas, né? A gente vê Judas, lá o próprio Judas, irmão de Jesus, na epístola de Judas, Judas fala que quando, né? Uma passagem bem batida, mas eu gosto de relembrar para ver se a gente memoriza, né, irmãos? Quando Moisés morreu, né? Judas falando, né? Quando Moisés morreu, Satanás queria saber onde estava o corpo de Judas. Até porque Moisés tinha morrido, ele queria saber onde estava o corpo. E o corpo, dizem que o corpo de Moisés foi escondido para não acontecer isso, sabe? Das pessoas irem lá idolatrar o corpo dele depois no túmulo, né? Enterrado. Então, para não haver isso, Deus sumiu com o corpo de Moisés. Nós vamos ver mais tarde, né? Moisés tendo um encontro com Jesus, né? Na transfiguração ali. Moisés e Elias, mas até então o corpo tinha sumido. Mas, ó, pra você ver que interessante. Quando há esse encontro de Satanás com Miquel, um dos anjos grandes, um dos maiores anjos, né, de Deus, né, se há essa hierarquia, né, passa-se essa impressão de Miguel, né, ser um dos, assim como Gabriel, ser um dos maiores, né. Então diz que Satanás ali blasfemando, xingando Miguel, o anjo Miguel, né, mas a palavra de Deus diz, lá em Judas diz que em momento nenhum Miguel ousou lançar qualquer tipo de palavra de maldição contra Satanás. Em momento nenhum. A única coisa que Miguel falou, que Deus te repreenda. Daí Judas vira e fala para nós, e vocês, né, maldizem aquilo que não conhecem. Quer dizer, a gente muitas vezes fala de Satanás, irmãos, achando que ele é um bichinho chifrudinho, né? Nós não temos noção do que ele é, né, irmãos? Assim, o grau do que ele é. Irmãos, Jesus precisou descer aqui e morrer. Um Deus precisou descer para morrer pelo pecado. Então, nós vemos a força que o pecado tem no mundo, né? E nós sabemos que Satanás, ele se alimenta da santidade. O alimento de Satanás é a santidade. Ele quer tirar a sua santidade. Então, ele se alimenta da santidade das pessoas. Então, é óbvio, né, irmãos? Muitas vezes a gente vê muitas pessoas passando dificuldade, né? A gente vê aquelas pessoas... Quantas vezes a gente não viu testemunho de pessoas que são, sabe, judiados por Satanás, esmagados por Satanás? Agora, por que Satanás dá tanto valor para essas pessoas? E a gente vê quando essas pessoas se convertem, como que elas viram um testemunho vivo para as outras pessoas. Então, quando a gente vê Satanás investindo em uma pessoa, irmãos, orem por eles também, para ter certeza que essa pessoa tem valor tremendo. Essa pessoa, se Satanás está investindo nessa pessoa, com certeza essa pessoa tem um valor tremendo, né? Tem um valor tremendo. Nós vemos o caso de Satanás, né? Como ele
ele vai mudando as táticas dele. Nós vimos uma das primeiras vezes que quando Jesus se encontra com Satanás, ele entrava nos corpos e caía no chão e se debatia. Nas últimas 2 vezes que Jesus tem esse encontro com Satanás, Satanás entrou no corpo de Pedro e de Judas, e em momento nenhum eles caíram no chão e rodaram. Muito pelo contrário, agiram de forma normal, né? Satanás entrou no corpo de Judas, Judas foi lá e buscou 30 moedas, né? Vendeu Jesus. Satanás entrou no corpo de Pedro, Pedro foi lá e repreendeu Jesus, né? Então, nós vemos que Satanás, ele vai se moldando a situação, né? Ele vai agindo, né, de acordo com a situação. Muitas vezes a pessoa está endemoniada, mas não vai demonstrar rodando no chão, rodopiando no chão, né? Muito pelo contrário. As ações dela vão demonstrar que ela está endemoniada, né, irmãos? Sem sombra de dúvida. Amém, irmãos? Quer falar alguma coisa, Felipe? Tranquilo? Elber, Oi. igual aquele dia que a gente estava falando sobre aquela série lá, né? Que existe lá na Netflix. E aí, ontem, quando a gente estava lá na casa do Fernando conversando, a gente estava falando a respeito do momento, né? As mulheres lá, a gente estava conversando sobre isso, que antigamente não era assim e tudo mais. Aí até a Luciana ainda colocou que na academia, né, que às vezes as meninas, ela estava mostrando um vídeo de uma moça que estava andando de bicicleta, de shortinho de academia, e um cara passou de carro, passou a mão nela, derrubou ela da bicicleta, e falando do tipo de roupa, né, que às vezes vai malhar, vai para academia, que muitas vezes é exagerado, né, não precisa daquele jeito, e que inclusive os vídeos que são colocados para estimular a fazer exercício, são vídeos que vão diretamente a mulher lá agachando, filma especificamente um ponto para atrair as pessoas para virem para a academia. Então, muitas vezes, como você colocou, não utiliza mais tá endemoniado, cair no chão e mais nada disso, mas utiliza esse jeito mais sutil, mais doce, né, para poder destruir uma família. Às vezes uma roupinha dessa, uma conversinha com uma pessoa vestida assim, com um cara casado, já pode levar para outro canto, e como literalmente vira ali um inferno aquela família, né? É verdade. Sem som de dúvida. Ele vai se adequando às situações, né? Muita coisa também a gente coloca, né, nas costas dele, né, irmão? Mas eu posso ter certeza que muitas coisas a gente está ensinando ele, né? A maldade do ser humano, né? Tá crescendo muito. Antigamente, acho que Satanás ensinava a gente. Tem muita coisa que ele aprende com a gente, né? Muita maldade que nós... O ser humano tá numa escalada muito grande de maldade, né? Então, a gente não vê mais muita diferença, né? No mundo, as pessoas que são, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela como se diz? Acredita em reencarnação, né? Mas daí eu perguntei, mas qual que é a finalidade de reencarnar, né? Ela diz assim que há uma evolução, né? A pessoa que reencarna, há uma evolução. Eu falei, mas a gente vê que está regredindo tudo, né? Como que se está tendo uma evolução, sendo que tudo está regredindo, né, irmão? A gente está vivendo, né? Quase voltando para o tempo das cavernas, assim, mentalmente, né? Não... A tecnologia está demais, mas o ser humano, né, Alba? Eles não têm mais, assim, contato com as pessoas. Nós temos vários meios de contato, de comunicação. Você vê que beleza que isso aqui agora nós temos aqui, mas parece que o ser humano ele não está conseguindo mais conversar, né? Ter essa relação com as outras pessoas, até mesmo dentro de casa, né? Esses dias que o YouTube não, né? O WhatsApp e o Facebook ficaram fora, muitos pais chegaram a encontrar os filhos, né? Até brincadeira na internet, né? Os pais passaram a encontrar os filhos dentro de casa, porque estavam subindo há muito tempo. Então, a tecnologia é muito boa, sem sombra de dúvida, mas o problema é que o ser humano não é preparado para essas coisas, né, irmãos? Eu não sei se nós vamos chegar a um ponto de sabermos usar isso aí de verdade, né? Eu digo assim, nós todos, né? Não só, mas todos, né? Porque como que ocupa o tempo da gente, né, irmão? Você para, às vezes você tá ali sentado, vai tomar um café, você vê um vídeo, de repente passou 20 minutos, irmãos. Mas quando a gente vai fazer uma oração, 2 minutinhos a gente já quer levantar logo, né? Então, a palavra de Deus mesmo diz, né, que o corpo da gente é uma luta contra o espírito, né? Muitas vezes o espírito quer fazer alguma coisa, mas o corpo não quer. Ah, não, melhor não, deixa para outro dia, faz amanhã, hora deitado mesmo, né? Ah, fecha o olho isso aí. Então, são tempos sombrios, né, irmão? Tempos esquisitos, né? Tempos difíceis, que todos nós passamos, né? No caso, o próprio Abraão mesmo passou, né? Abraão, aqui voltando aqui para a história agora, né? Abraão achava que ele poderia ajudar Deus a ajudar ele, né? E como nós comentamos também, é difícil, né, irmãos? A Agar lá, Sara com quase 80 anos, de repente oferece uma menina de 20 anos, de 23 anos.
Coitado de Abraão, ele deve ter ficado, acho que 1 ano pensando, né? Ah, será que eu vou? Não vou? Será que eu vou? Não vou, né? Ah, não pensou nem 2 vezes, né, irmão? Marvado homem, né? E o problema que ele causou. Deus perdoou, Deus perdoou. Esse é o exemplo, né, irmão? Que Deus perdoa, nos perdoa dos erros da gente, mas nós somos obrigados a conviver com a colheita, né? Daquilo que a gente plantou, né? Abraão até então não teve tanto contato com o que ele produziu. Mas a raça, né? A raça judaica hoje, ela pena, irmãos. Ó, pra você ver, o povo judeu lá naquele meio dos muçulmanos, eles penam lá, irmãos. A gente vê lá dentro mesmo, né? Os próprios palestinos, o que eles fazem lá dentro. E o judeu, o que acontece? Eles tentam conviver com os diferentes, só que não tem jeito, né? A gente, a torta e a direita, a gente vê eles tacando fogo e os palestinos, eles não têm, assim, um amor, não, irmãos. Eles são criados dessa forma desde criança, né? Então, a intenção deles, eles crescem, né? Com a intenção de destruir Israel. A primeira coisa que eles têm na cabeça é destruir Israel. E é essa a ideia deles, né? Então, tudo isso por quê? Porque lá atrás, né? Um homem chamado Abraão achou que poderia ajudar a Deus, assim como a sua esposa, né? Sara achou que ia ajudar a Deus. E até mesmo na vida da gente, né, irmãos? Quantas vezes se a gente pudesse parar e voltar a falar, puxa vida, por que eu fiz aquilo, né? Porque achei que era melhor para mim, não era nada, né, irmãos? Então, é só pela misericórdia de Deus, meu irmão. Mas só que não tem volta, né? Deus perdoa, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que viver com a colheita. Amém, irmãos? Amém. Então, irmão, embora a monogamia, né, não fosse claramente ordenada, ela estava presente no conceito original e ideal do casamento. Está lá em Gênesis 2, 18 a 25, né? Então, a monogamia era o normal, né? Tanto é que Deus, quando fez Adão e Eva, fez Adão e Eva. Não fez Adão, Eva e Cida junto, né? Adão e Eva e Maria. Adão e Eva e Roberta. Na realidade, criou um homem e mulher, né? Então, um para o outro, né? E Deus permitia, né, irmão? Nós vamos ver que Deus permitia, não que fosse a vontade de Deus. Então, por isso que é a diferença, né, irmãos, de viver debaixo da vontade de Deus e da permissão de Deus, né? Deus permitiu que Abraão tinha, pô, permitiu, né? Fazer o quê? Abraão quis, mas se Abraão tivesse, né, se ajoelhasse e falasse para Deus, Deus, é isso que o senhor quer? Eu garanto para vocês que Deus vai falar, não, não é isso que eu quero. Aí muitas vezes a gente tenta tampar o ouvido, né, irmão? A primeira menção de poligamia está longe de ser um elogio, né? Está lá em Gênesis 4:19. Mais adiante, no livro de Gênesis, né, ter mais uma esposa sempre virá acompanhado de conflito e competição. Nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar vários, né, irmãos? Sempre vai haver conflito, né? As próprias 2 irmãs, né, Leia e Raquel, né? Nós sabemos que Raquel, por ser a segunda mulher, né, ela não era abençoada por Deus por esse fato, ela era a segunda mulher. A primeira mulher era Leia. Leia foi abençoada. Leia teve 8 filhos, né? Perdão, 7 filhos. Agora, quanto a Raquel, coitada, teve 2. E o segundo filho dela, Benjamim, coitada, ela teve e não aguentou as dores de parto e acabou morrendo, né? Então, você vê a dificuldade que nós causamos ao tentar ajudar Deus, né? Sara não agiu com fé, mas com presunção. Sua principal preocupação parece ter sido o estigma social em relação à sua esterilidade. Talvez ela tenha teimado com Abraão até ele aceitar sua proposta. Vocês acreditam, irmãos, que ela teimou com ele, será? Você acredita que ela teimou? Não, você tem que ter um filho com Agar. Eu acredito que não. Acredito que na primeira vez que ela falou para Abraão, Abraão, tá aqui Agar. Com certeza, Abraão não enrolou muito, não. Né? Elber, Oi. até mesmo em concordância com essa interpretação, a Bíblia é muito clara que lá no capítulo 16, no versículo, a partir do versículo 2, não precisou de muita coisa para Abraão se convencer, pensar, de buscar no Senhor, por 2 motivos. Primeiro, como até havia colocado na aula anterior, né? Deus havia feito uma promessa várias promessas na vida de Abraão. Desde o momento do site da tua terra, até a promessa de uma de muitas nações virem a partir dele. Enfim, a própria separação entre Ló e Abraão, você vê um Abraão que está sob promessa de Deus e está firme na promessa de Deus até esse momento. Verdade. Mas aí, quando nós vemos lá no capítulo 16, a partir do versículo 2, no final desse versículo, fica bem claro ali a decisão. Apesar de tudo isso, olha só, ouviu Abrão a voz de Sarai. Ou seja, apesar de tudo isso, vários capítulos,
de vários versículos, onde Deus promete, o próprio Deus promete infinitas coisas a Abraão. Abraão está vivendo várias experiências com Deus, em apenas um versículo, Sara consegue convencer Abraão nesse intento. E olha a argumentação que ela utiliza. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Um versículo de argumentação. Então, assim, eu vejo essa desproporcionalidade, né? Não precisou de muita coisa para que Abraão ele aceitasse esse intento de Sara, né? Então, a gente vê aí essa desproporcionalidade, né? Verdade, Felipe. Então, Satanás, como nós comentamos, né? O Satanás sai na frente, porque o que ele nos oferece, os nossos olhos conseguem enxergar, né? Nós conseguimos enxergar com os nossos olhos o que ele nos oferece, né? Pelo contrário, o que Deus nos oferece, né? As promessas de Deus para nós, é só através da fé. Nós enxergamos através da fé. Então, isso, né? Há essa diferença com Abraão, um homem de fé, poxa vida, né? Olha o tanto de coisa que já tinha acontecido com ele até chegar aqui, né? Mas você vê que uma palavrinha, que nem você comentou, uma palavrinha, né? Uma insistência, ou uma palavra, acho que nem insistiu, né? Uma palavra de Sara, apesar de tudo. Só. Então, justamente, automaticamente ele foi, né? Então, será que isso também já não estava... São ilações nossas, né? Mas será que isso já não estava na cabeça dele? Será que ele já não pensava dessa forma? Será que ele já não tinha ela como uma das mulheres, né? Como uma concubina? Até porque era costume, né? Naquela região. Então, ele já achava, não, é uma mulher minha mesmo também, né? Vamos fazer o quê, né? Ela já faz parte mesmo. Mas na realidade não era assim, né, Felipe? Com certeza não era dessa forma. Era uma mulher com... Ele teria um filho com Sara, né? Totalmente diferente. Então, nós vemos lá, né, no caso também de Penina, né? Penina só queria um filho, né? Mas Penina, perdão, Ana, né? Queria um filho, né? Só que o esposo dela, né? O Elcana já era casado, já tinha uma esposa, que era Penina. A primeira mulher de Elcana era Penina. Ana era a segunda mulher. Tanto é que com Penina ele tinha 10 filhos. Com Ana ele não tinha nenhum. Depois nasce Samuel, depois nasce outros filhos, né? Mas até então demorou, né? Demorou para nascer um filho de Ana, né? E nasceu Samuel. Oi. E outra coisa que também ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa situação é o fato de quem está, até o momento, a interpretação que a gente faz, biblicamente observando, que quem está tendo experiências com Deus, quem está ouvindo a voz de Deus, nós temos Abraão fazendo isso. Nós temos Abraão vivendo isso. Verdade. Né? Agora, quem está vendo a circunstância, quem está vendo a limitação humana é Sarai. Justamente. Né? É ela que está vendo a limitação, embora a promessa do filho, a ideia do filho da promessa venha para o casal, quem está vendo a circunstância, a limitação humana é Sara. Enquanto que Sara convence Abraão, né? E como você colocou, quando a gente, até que ponto também o Abraão, com essa colocação, não foi chamado à racionalidade humana, né? Da limitação do organismo humano, em vez de tomar posse do que Deus tinha prometido para ele, né? De realmente caminhar pela fé. Porque realmente Abraão, a gente observa que até esse momento ele está caminhando na fé, ele está vendo por fé, ele está vendo por vista. Para alguém que sabe, alguém que tinha propriedades, alguém que tinha uma vida estabelecida lá em Ur, ouvir uma voz e sair do local onde ele está para ir para o lugar onde Deus vai mostrar, naquele momento de Abraão e Ló, ele escolheu o deserto porque ele confia no Senhor, enquanto Ló estava vendo também o lado material. Opa, Campina Verde, vai dar para me desenvolver por aqui. Ló que viu a circunstância naquela ocasião. Verdade. Mas Abraão, ele estava indo pelos olhos da fé. Ele foi para um local desértico, que aparentemente, pela nossa vista humana, não é aqui que você vai desenvolver lá, mas ele estava caminhando pela fé. Agora, depois de tudo isso que está sendo falado, do que ele está vivenciando, experimentando, ele foi rapidamente convencido pela limitação que a racionalidade humana traz, né? Sarai viu pela sua condição física, né? E se a promessa de Deus não poderia tomar um outro rumo, né? Não poderia ser ajudado, né? De uma outra maneira.
assim, até que ponto também só foi Abraão que tomou posse disso, né? Justo. Porque, tipo assim, todas as vezes que nós vemos Deus falar, Deus falava com Abraão, né? Deus tinha um contato direto com Abraão, né? Sara ficava sabendo daquilo que acontecia através de Abraão, né? Então, toda vez que Deus tinha um contato, conversava, falava com Abraão, a primeira vez que Sara viu, ela riu, né? Tanto é que ela acreditou que quando ela tá lá, né, os 3 anjos descem, ela dá uma risadinha, né? Quer dizer, você vai ter um filho, ela com 80 anos, deu risadinha, né? Daí o anjo fala, por que você riu aí, Sara? Sara estava escondida, o anjo não estava tendo contato visual com ela, né? Mas ela, não ri não, e mentiu para ele. Ele falou, não, você riu sim. Daqui 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar com uma criança no colo. É difícil, irmãos, porque, tipo assim, que nem o próprio Davi, né, irmãos? Um homem, quem foi Davi? Poxa vida, o rei Davi, né? Um dos homens mais aclamados pelo povo judeu é o rei Davi. Mas olha o que ele fez, né? Aquele momento que ele viu, quantas vezes Deus, né, abençoou aquele homem, quantas vezes Deus livrou ele de muitas coisas, né? Quantas pessoas aquele homem matou na vida dele, né? Tanto é que Deus não deixa ele, né, construir o templo. É claro que ele ajuda Salomão, mas não deixa ele tomar a frente, né? Pelo fato dele ter matado muitas pessoas, né? Mas olha para você ver quando ele vê Betseba tomando banho. Você vê, são 2 minutos da vida da gente, né, irmãos? Ele já tinha 7 mulheres, né? Ele já tinha 7 mulheres. Mas não, ele se atentou para aquela outra mulher ainda, né? A vida dele, o que foi depois? Deus perdoou, mas acabou a vida dele. Destruiu, acabou, destruiu. O fim da vida de Davi foi melancólico, né? Há muitos dizem até que ele teve depressão, né? Ao fim da vida dele, as características eram uma pessoa depressiva. Aquele grande homem, irmãos, né? Aquele grande homem, olha o fim da vida dele, né? Jogado numa cama. Assim nós vemos Salomão também, aquele homem tão inteligente, né, irmãos? Que, poxa vida, Deus falou para ele, você escolhe que você quer riqueza ou quer sabedoria? Eu quero sabedoria. Foi um dos homens mais sábios, mas olha o fim da vida de Salomão. Você lê o livro de Eclesiásticos, você se mata. Você fica triste. O livro de Eclesiásticos é um livro triste. Você lê aquilo lá, foi o fim da vida de Salomão, escrevendo aquilo ali. Um homem tão inteligente, um homem que dava conselhos para todo mundo, né? O fim da vida dele. Quer dizer, então, automaticamente, irmão, você vê que quando você se separa de Deus, né, irmão, você vê que, querendo ou não, você colhe os frutos depois. Né? Por mais que Deus te perdoe, irmãos, né? Claro, Deus perdoa, Deus vai estar junto com você. Mas a vida fica tão difícil, né, irmãos? Fica tão difícil, porque eu acredito que a vida é um círculo, irmão. A gente sempre está andando em círculos. Então, você plantou aqui, você acha, não, você vai virar a curva lá, você vai ter que passar aqui novamente, né? Você vai ter que passar novamente por aquele caminho. Então, você vai ter que pisar. Se você plantou espinho, irmãos, você vai ter que pisar no espinho. Agora, se você plantou morango, que bom você andar num campo só de morango. É difícil, irmãos, é difícil para todo mundo. Tipo assim, eu não julgo Abraão, nem Sara, porque já pensou, irmãos, a idade que eles estavam, tudo acontecendo, eles teriam que deixar toda a riqueza deles e não ver um filho, né? É difícil. Mas há uma diferença, irmãos. Eles tinham contato com Deus, eles viam Deus. Ele, pelo menos, né, Abraão, ele via Deus. A palavra de Deus diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado, né? Nós vemos que mais tarde, a partir de Moisés, então, a partir de Moisés se torna um povo judeu, né? Então, Deus passa a ter contato com todos, né? Tipo assim, você não vê Deus mais descendo e conversando com eles, né? É através da palavra mesmo, né? Através dos sacerdotes. Então, há pessoas que vêm até Deus, né? Os sacerdotes falam com Deus, né? Traz os problemas do povo até Deus, e os profetas trazem a vontade de Deus até o povo, né? Então, há essa diferença de profeta para sacerdote dessa forma. Mas até então, Deus conversa. A pessoa, Alba, você conversando com Deus, você falando com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Horebe, né, que era o Monte Sinai até então, ele viu as costas de Deus. Ele viu as costas de Deus. Então, você vê que coisa grandiosa. Tanto é que quando Moisés tem esse contato, ele é obrigado a usar um véu, porque era tanta claridade, ele teve tanto contato com Deus, 40 dias, né, Felipe? 40 dias lá em cima, que ele teve que descer com um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, tanta claridade que ele tinha, né? Muito tempo ele ficou perto de Deus, né? Vendo as costas. Ele disse que ele viu as costas de Deus. Mais tarde, os cananitas inventaram Baal Peor, que é o deus das frestas, né? Porque diz que pelo fato de Abraão, de Moisés ter enxergado as frestas, né? Enxergado as costas de Deus, Deus passando. Então, os cananitas automaticamente inventaram um deus chamado Baal Peor, né? O deus das frestas, que só via as costas assim. Mas então, ao que muito foi dado, a mesma coisa que aconteceu. A partir do momento que Moisés, né, nós vemos lá que Moisés manda os 12 espias a espiar as terras, automaticamente Deus exclui Moisés de Canaã. E Moisés chega até Deus, não, Senhor. Deus fala, Moisés, que está decidido, está decidido.
E Deus não volta atrás. Moisés morre antes de entrar em Canaã. Aquele homem que ficou 40 anos, pessoal, irmãos, 40 anos andando no deserto, acreditando que chegaria numa terra boa. Ele chegou só no monte, né? Olhou, o Monte Gerazim olhou, mas não pôde entrar. Moisés não entrou, Deus não permitiu, irmãos. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra de Canaã. Então, ao que muito é dado, muito será cobrado. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, foi cobrado de Moisés. Moisés não teve contato, irmãos. Moisés não entrou na terra prometida. O caso de Abraão. Abraão nós vamos ver, mas depois, né, que Abraão teve mais uma outra mulher, e com essa outra mulher teve mais 6 filhos, que é Quetura, né? Muitos dizem que essa Quetura é a mesma Agar, mas não é, porque são pessoas totalmente diferentes, né? Não tinha nenhuma relação com Ismael, mas ele tem mais 6 filhos depois, mais tarde, com essa Quetura, né? E também são os povos ali, né, de Midian, aqueles povos que passaram a viver, né, ali naquelas regiões ali perto do Mar Vermelho. Amém, irmãos? Algum irmão quer comentar alguma coisa? Rita, Glaucio, Eduardo, Cristiane, Delfino. O Delfino tá falando por PX. PX não, aquele código Morse. Não dá para te ouvir, Delfino. Cuidado, Delfino. Amém, irmãos. Bem, então lá. Bem, fomos duros com Sarai. Alguns talvez achem que até que foi demais. No entanto, embora ela tenha sido o agente causador deste fiasco, Abraão também teve culpa. Na verdade, de certa forma, esse pecado pode ser rastreado até sua falta de fé quando ele deixou Canaã e foi para o Egito. Nós vemos lá também antes, né, que foi para o Egito, né, irmãos, quando passou aquela fome. Será mera coincidência Agar ser egípcia? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, né? Está lá em Gênesis 16:1. A grande probabilidade de Agar ter sido um presente. Pode falar, Delfino. Delfino tá uma sombra ali, gente. Olha pra vocês verem. Imagine, ó, tocando aquele barulho de relógio. E a gente vê essa sombra do Delfino, irmão. Sobra mesmo. O som seu não tá saindo, irmão. Triste, viu? Eu queria ouvir sua voz. Amém. Não tá dando para ouvir, Delfino. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, então tá lá e tá. Há uma grande probabilidade de Agar ter sido um presente de Faraó. Nós já comentamos, né, irmãos? Que quando eles desceram para o Egito, Abraão, né? Há uma história hebraica que diz assim, né, que Abraão, pelo fato de Abraão ter enganado o Faraó, e o Faraó sofreu por esse fato, né? A Bíblia não relata direito o que aconteceu com esse Faraó, mas diz que o corpo dele foi todo coberto por chagas pelo fato dele ter tido esse contato com Sara, né, mulher de Abraão. Então ele acha que ele foi amaldiçoado, mas automaticamente ele conhecia a filha dele, que era Agar, esse Faraó. Então ele sabia que essa filha era uma pessoa má. O que ele faz? Ele dá de presente como concubina, sabendo que lá na frente ela causaria algum problema na vida, seria uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Então há essa história, sabe, na cultura judaica, eles dizem dessa forma, que foi de caso pensado que Faraó fez isso. Ele deu sabendo que era uma bomba relógio. Uma hora ou outra ia explodir essa bomba relógio. E foi o que aconteceu, né? Então, há uma grande probabilidade de Agar ter sido um presente de Faraó a Abraão, como parte do dote de Sarai. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas este mundo dá muitas voltas. Creio que ela foi uma das consequências da falta de fé de Abraão, no capítulo 12. Embora Sarai... justamente, a gente vai ver que foi por causa do capítulo 12. Se ele não descesse para o Egito, automaticamente ele não teria trazido essa mulher, né, irmão? Automaticamente nós sabemos que, você vê, ó, é o fruto, né? Embora Sarai tenha sido o estopim no capítulo 16, a proposta só foi possível graças à decisão de Abraão de ir para o Egito. No capítulo 16, Abraão está mais para um Palerma. Palerma, quanto tempo vocês não ouvem essa palavra, irmão? Palerma, né? Nossa Senhor. Minha mãe vivia chamando a gente, quando eu era criança, de Palerma. A gente nem sabia o que era isso, irmão. Nem imaginava. Meu pai chamava a gente de excomungado. A gente, criança, né?
nunca imaginava, se tivesse o Google, mas a gente não, nem dicionário, a gente era criança, né? Meu pai chamava a gente de excomungado. Ele chegava do serviço e via a gente sentado no muro, seus excomungados, que não sei o quê. Eu vivi falando pra minha mãe, o pai chama a gente de excomungado, o que é excomungado, mãe? A gente nem sabe o que é excomungado. E minha mãe, coitada, minha mãe e meu pai não tiveram estudos, né? Não tiveram estudo, não estudaram, né? Não estudaram. Então, cuidado. E minha mãe falou, imagino que seja isso, Albert, né? E a gente tinha medo de perguntar ao professor, isso é um palavrão, e a professora acabava batendo na gente, porque a gente apanhava dos professores naquela época, né, irmão? Medo de falar, e era um palavrão, a gente apanhava da professora, apanhava 2 vezes, do pai e da professora ainda, né? Mas então era isso, sim. Então usava, né? Essas palavras, né? Então, Abraão estava mais para um palerma do que para um patriarca. Sua esposa nem sequer mencionou Deus ou sua aliança com ele. A fé não parecia um favor importante, nem a vontade de Deus, que oportunidade para Abraão se mostrar firme. Mas em vez disso, ele fez um papelão, aparentemente, com pouco ou nenhum protesto. Ele seguiu passivamente as instruções da esposa. Ele queria um herdeiro. Ela planejou a lua de mel e Abraão fez exatamente o que ela lhe disse para fazer. Daí lá no capítulo 2 diz, né? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Tá lá na revisão. Essa versão está na versão Almeida, né? Ouvir o testamento quase sempre é um sinônimo de obediência. O problema de Abraão não foi ouvir, foi fazer o que ela propôs, sem pensar nas implicações. Duvido que ele realmente tenha ouvido, no sentido de compreender o que Sarai estava tentando lhe dizer. Estaria ela pedindo para ele dizer que a amava, mesmo se não pudesse lhe dar um filho? Estaria ela pedindo para ele para restaurar sua confiança no amor e no infinito poder de Deus? Estaria precisando ser relembrada da promessa de Deus? Estaria querendo que ele lhe dissesse não? Talvez Abraão tenha obedecido sem nem mesmo entender o que ela tentava lhe dizer. Será que ele não sabia, irmãos, o que ela estava querendo dizer? Um homem tão, né, tão vivido, né, entre aspas, um macaco velho que nem esse. Será que ele estava caindo numa arapuca sem saber que ele estava indo, né? Misericórdia, né, irmão? A gente não, sei lá, são opiniões, né? Agar também teve sua parcela de culpa. Até onde posso dizer, ela não errou quando foi para a cama com Abraão. Ela era escrava, sujeita à vontade de sua senhora. Ela tinha pouco ou nenhum poder de decisão. Contudo, ela errou quando sentiu orgulho e desprezo por Sarai. Lá no capítulo 16, 4 diz, né? Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Irmãos, aqui a impressão que dá é que, tipo assim, né? Quando Abraão viu a barriga da menina crescendo, né, irmãos? Automaticamente ele passa a ter mais zelo, né? Porque era uma promessa que estava na barriga dele, né? Então imagine, irmãos, quer dizer, não dá nem para imaginar, né, irmãos? Imagine um marido com 2 mulheres dentro de casa e de repente ele passa a dar mais, né? Atenção, né? Que era o óbvio, né? A menina estava grávida, né? Talvez uma comida diferente, né, irmãos? Algo diferente, né? Não deixava mais fazer serviço. Com certeza, alguns dos serviços de Agar passou para Sarai, né? Automaticamente, né? Porque a menina está grávida, né? Então, imagine isso aí, irmãos. Para uma mulher, né? Imagina, quer dizer, não dá nem para entrar na cabeça da gente, né? A gente não está acostumado com isso, né? Mas esse dia eu vi na internet, né? Que na casa lá do rapaz, então mora lá nos Estados Unidos, né? O rapaz, a mãe da esposa dele, a irmã e a esposa, 3. Então, ele casou não só com a esposa, como com a mãe e com a irmã da esposa também. É pra vocês verem, irmão. Casou Agora, imagina a vida, irmãos. Imagina, né? Deus me livre e guarda. Deve ser um negócio esquisito, né? Um negócio... A mulher se sujeitar a isso, né, irmãos? A mulher querer viver dessa forma, né? É difícil. E com certeza o marido não vai conseguir tratar todas da mesma forma. Com certeza não tem como, né, irmão? É muito difícil. Então, foi a hora que passou a ser esse orgulho, né? A Agar passou a ser bem mais tratada, né? Bem melhor tratada do que Sara. E Sara passou, com certeza, a fazer algum serviço que era de Agar, né? Então, inverteu tudo, né? A Agar passou a ser a escrava, né? E a Agar passou a ser a senhora. Mas, na realidade, isso mostra que a gente passa a colocar o pecado como o nosso senhor da nossa vida, né, irmãos? Quando a gente se submete ao pecado, né? Quando a gente traz o pecado à vida da gente, a gente se submete a ser um escravo. Foi o que foi o que aconteceu com Sara. Sara colocou, né? Elevou o cargo, né? Elevou o patamar, né? De Agar
automaticamente ela cometeu o pecado. E a gente vê a palavra pecado, né? Mas a gente sabe que no grego, pecar, né? Pecado quer dizer errar o alvo. Quer dizer, errar o alvo, né? Errou o alvo. Errou o alvo. Então, automaticamente a gente vê que Sara, ela errou o alvo, né? Se o alvo dela era acontecer uma coisa boa na vida dela, automaticamente aconteceu 3 vezes pior do que aquilo que ela imaginou, né? Amém, irmãos? Bem. Ah, Delfino, agora deu pra ouvir sua Saiu, voz. não saiu? Agora sim, bonitão. Ah, que chique. Tudo tranquilo, Delfino? Graças a Deus. Eu comprei um fio novo, tudo novo para pôr no negócio e no fim não funciona direito. Não sei que tranqueira que é. Eu vou te dar de presente. Não, eu comprei isso aqui fazendo uma semana, comprei pela internet. Aqui E olha, eu falei pro Laércio, compra o que tiver de melhor, porque eu quero falar direitinho. No fim não fala nada. Agora tá dando pra Vou ouvir bem. devolver. Eu ia devolver já, eu já tava até com a embalagem na mão, que eu vou devolver o negócio. A gente precisa de você aqui, irmão. Você não pode ficar sem falar, não. Eu posso até ficar quietinho, mas eu tô atento, tô ouvindo tudo, tô só retendo. Amém, irmão. Amém. A Sara, já chamar você de Sara, Alba. Olha pra você ver. A Alba quer falar alguma coisa, Alba? Tranquilo? Algum irmão quer comentar alguma coisa? Amém. E assim vemos, né, uma sequência de pecados, começando no Egito e terminando na cama de uma escrava egípcia. É irônico como as coisas se invertem. No capítulo 12, a falta de fé de Abraão o fez sofrer enquanto Sarai estava no palácio do faraó. Agora, Sarai, devido à sua própria proposta, fica imaginando o que está se passando no quarto de Agar. Misericórdia, Deus me livre e guarde, irmãos, não gosto nem de pensar nessas coisas, né? Cada um deles, né? Sara, Abraão e Agar foi pego na teia do pecado. Sarai agiu com presunção. Abraão escorregou na passividade. E Agar foi vítima do orgulho. E em mais de uma rodada de pecados, né? Cada um deles reagiu mal ao dilema causado por seus próprios erros. Sarai descobriu o tiro que saiu pela culatra, como nós estamos comentando, né? Uma criança nasceu, mas mesmo sendo amada por Abraão, né? Nós sabemos lá nos vários capítulos, Abraão demonstra esse amor, foi desprezada por ela. Ismael causou desavença entre eles na união. Até Agar, que antes fora leal, agora desprezava sua senhora. Irmãos, bem rapidinho, né? Então, como a gente sempre comenta, né? Eu gosto sempre de trazer a versão hebraica da situação, né? Quando haveria o desmame, né? O desmame das crianças naquela época era de 4 a 8 anos, né? A criança mamava de 4 a 8 anos, né? Então, no desmame de Isaac, né? Que nós vamos ver mais tarde, que culmina no caso de Sara expulsar Agar e Ismael, na cultura judaica dizem que o próprio Ismael, a Sara, chegou no lugar, Ismael estava abusando de Isaac, sabe? Estava abusando, até porque Ismael já tinha 13 anos, né? E Isaac tinha ali, 4 para 8 anos de idade, né? Então, Sara pegou Ismael abusando, fazendo maldade para Ismael, fazendo maldade para Isaac. Então, aquilo deixou ela aterrorizada. Foi a hora que ela, né, tem esse ímpeto e expulsa, né? Porque qual pessoa normal, irmão, colocaria para fora uma mãe e uma criança de 13 anos, né? Ainda mais num deserto. Ainda mais eles que conheciam o deserto, né? Mas culminou nisso, né? De Sara ver isso, né? Essa maldade que Ismael estava fazendo para Isaac. E acabou expulsando eles, né? Que nós vamos ver depois que há essa passagem, nós vamos ver como que Deus age, né? Através dessa expulsão de Sara para Agar e Ismael. Abraão tinha dado a Sarai o que ela queria, mas agora ela dizia que não. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Quer dizer, Agar fez todo o problema, né, irmãos? Criou toda a confusão, claro, com participação principal também de Abraão, né, e Agar. Mas agora ela joga a culpa no marido, né? Quantas vezes eu sofro isso aqui em casa, irmãos? Ainda bem que a minha esposa não tá ouvindo, sabe? Ela erra nas coisas e joga nas minhas costas, irmão. Eu sempre falo para ela, não vai dar certo, não vai dar certo. E ela sempre joga nas minhas costas. Eu que sou errado. Eu que não é assim. Eu que não sei o que, sabe? Então, eu sinto mais ou menos isso que Sara falou para Abraão. Eu sinto agora, sabe, irmãos? Porque joga esse peso do erro, ela erra e joga nas minhas costas. Ela deixa de fazer alguma coisa, né? Esquece alguma coisa. Ah, a culpa é do Elber. A culpa é do Elber. Então,
Nós homens, né, irmãos? A gente sente um pouco dessas coisas que Abraão passou, né? Não é fácil, não, irmão. Não é fácil, não. O Delfino sabe disso também, Delfino. Né? A Alba tá dando risada porque é Já verdade. falei para você aprender com Delfino. A mulher sempre tem razão. Delfino pensa assim. Tá vendo? Aí dá certo. Né, Alba? Aí pra você ver, irmãos. É verdade, Felipe? Isso aí, Felipe? A felicidade está no dar a razão A para as Dina tá do mulheres. lado do Felipe e o Felipe vai concordar também. Né, Felipe? Você tem o livre-arbítrio de concordar comigo, viu, Felipe? Mas Felipe não desse quer nem jeito. falar, Felipe tá quietinho lá. Então, mas a mulher. Aqui eu fiquei sabendo que a esposa do Felipe assiste junto com o Felipe, viu, irmãos? É? Ela assiste ali, ela tá ali junto com o Felipe, ela fica ali sentada na frente, né? Preparando o almoço, alguma coisa assim, né? E. Tá aqui do outro lado, ela tá escutando tudo. Aí, Eu tá vi vendo? até Por um isso que pastor ele não falou alemão nada, ali. viu? Ó, por isso que ele ficou quietinho, irmãos. Não, zip na boca. É melhor ser feliz do que ter razão. Do que verdade. Verdade mesmo, irmão. Então, tá? Apesar de todas as palavras religiosas proferidas por Sarai, elas não escondem sua culpa pelo que aconteceu. Embora estivesse furiosa com Abraão, ela tinha de saber que foi ela mesma quem fez a cama para Agar. Não há palavras de confissão ou arrependimento saindo de seus lábios, só um amargo remorso. Você vê que ela, em momento nenhum, se arrepende, né, irmãos? Nós vamos ver também que o arrependimento, né? A primeira pessoa a se arrepender na Bíblia é Judá, que vai vir aqui bem depois dessa passagem, né? Nós sabemos que que Adão não se arrependeu, que Eva não se arrependeu. Eram pessoas, irmãos, que não tinham arrependimento. Elas estiveram muito próximas de Deus. Nós vemos que não tinha como elas se arrepender, né? Nós vemos que o próprio Moisés depois ele indaga Deus, sabe? Não tem jeito, é isso aqui que vai acontecer e acabou. A mesma coisa nós sabemos sobre Adão. Adão, em momento nenhum, pede perdão. A minha irmã comentou que teve uma novela que passa na Record, né? Que aparece Adão se arrependendo, né? Daí cai uma chuva sobre ele. Bom, são duas heresias. Por quê? Duas heresias, duas coisas que não tá na Bíblia, né? Porque Adão nunca se arrependeu. E dois, a primeira chuva é só na época de Noé. Então, nunca tinha chovido até então, né? A Bíblia diz que levantava um mormaço, né? Aquela brisa, e molhava as plantas. Mas chuva, cair mesmo, chuva, não existia. Só a primeira chuva foi no dilúvio. Tanto que as pessoas não acreditavam nisso, né? Quando Noé está construindo aquela arca, pensava, isso aí para quê? Vai chover isso aí? O que é chuva? O que é chuva? Né? Assim como as pessoas nos questionam agora também sobre Jesus, né? O que é Jesus? Jesus está voltando, irmãos. O que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus não existe, isso é mentira. Então, são as mesmas perguntas que fizeram lá, né? Para Noé, são as mesmas perguntas agora. Então, nós sabemos que o Noé está falando de mim. Adão, Eva, essas pessoas nunca se arrependeram. Não teve arrependimento. Eles não se arrependeram nada, isso é mentira, eles nunca se arrependeram, né? O primeiro arrependimento bíblico, nós vamos ver com Judá, filho de Jacó, né? Quando ele se arrepende de ter feito o que ele fez para José. Ele se arrepende de frente a frente com José, ele pede perdão. Então, é o primeiro arrependimento. Até então, as pessoas não tinham esse costume de pedir perdão para Deus e de se arrependerem, né? Não era uma coisa casual. Só vai acontecer com Judá. E nós vemos que o próprio Jesus, né? Ele vem da raiz de Judá, da descendência de Judá, por esse fato, né? Judá era o quarto filho de Jacó, né? Tinha Simeão, Rubem, Levi e Judá, né? Era o quarto filho. Então, automaticamente, ele não era para ser a descendência, era para ser o primogênito, que seria Rubem, né? Rubem e Simeão. Mas só que nós vamos ver mais tarde, né? O que esses dois causaram, né? Os problemas que eles causaram, e acabou caindo para Judá, né? Então, o leão da tribo de Judá, né? A gente sempre ouve falar isso, né? Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, pelo fato dele ter vindo, né? Da descendência do filho Judá, né? Do filho de Jacó. E um nome tão bonito, né, irmãos? O nome Judá. Mas só que ninguém tem coragem de colocar o nome de um filho de Judas, né? Judá e Judas é a mesma coisa. Quem teria coragem de usar um nome desse, né? Para colocar num filho, né? Judas. Né? No Oriente Médio é comum um nome desse. Mas para nós aqui, primeira coisa que a gente lembra é de Judas. Pensou um filho desse na escola, irmãos? Ô, Judas! Você não sabe se tá xingando seu filho ou tá chamando ele, né? Então, é terrível. Nome terrível, nome bonito, né? Mas que Judas, né? Pelo fato de tudo aquilo que ele fez, ter deixado esse nome com esse estigma, né? Abraão também não mudou de rumo. Ele deveria ter aprendido com a passividade, né? Perdão. Abraão também não mudou de rumo. Ele deveria ter aprendido que passividade não é sinônimo de piedade.
Deixar Sarai fazer as coisas do jeito dela era renunciar à sua própria liderança. Ele foi cúmplice do pecado de Sarai por não lhe dizer não, ou não repreendê-la. A tremenda bronca de Sarai só serviu para afastá-lo ainda mais. Ele não reconheceu seu pecado, nem confrontou Sarai com os dela. Em vez disso, ele continuou permitindo ela falar as coisas do seu jeito. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Antes, ele havia concordado com seu plano de gerar um herdeiro. Agora, ele dá a ela liberdade para lidar com Agar do jeito que quiser. Sarai parece ter agido dentro dos limites da legalidade, embora tenha exagerado nos padrões da moralidade. Agar, cansada de enfrentar a tirania de Sarai, acaba fugindo, seguindo o rumo do Egito. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou terminar nessa parte porque já são 10h57, tá? E a gente vai entrar num outro assunto muito legal, muito interessante, que é a intervenção divina, quando Deus faz a intervenção, né? Que já está também chegando no final desses estudos, sabe, irmão? Só tem só mais 20 páginas só, é muita coisa, né? Mas se a gente fizer uma coisa superficial, irmãos, eu acho que, né, a gente fica achando que sempre vai faltar alguma coisa, né? Então, se a gente puder sempre, né, tirar o máximo, né, Felipe, né, irmãos? Tirar o máximo mesmo, Amém. né, Delfino? Amém. Tirar o máximo mesmo, né? Então, eu consegui escrever trazer 42 páginas, né? Então, ainda faltam 22 páginas para a gente terminar esse capítulo, tá? Eu peço para os irmãos terem paciência, porque é muita coisa, né, irmãos, para conversar, muitas histórias que a gente acaba puxando, né, trazendo para dentro de um assunto, né? Não é só aquele assunto em si, né? A gente faz as ligações com coisas extras na própria Bíblia, né? E traz testemunhos da vida da gente também que acontece, né, no decorrer da palavra, vai encaixando. Eu fiquei muito feliz com esse testemunho da Alba. Quer dizer, eu agora, tipo assim, eu gosto de ouvir testemunhos porque eu uso esses testemunhos quando eu estou conversando com pessoas. Eu vou usar agora isso que a Alba falou, eu vou usar para comentar com as pessoas. Porque antes eu só via na internet, agora eu tenho uma pessoa que aconteceu com ela. Eu posso virar para não, tem uma irmã minha, né? Uma conhecida minha que aconteceu isso. Então, serve para a gente ilustrar, né? Para a gente mostrar para as pessoas, né? Coisas que estão acontecendo do nosso lado. E muitas vezes a gente está com o ouvido com os olhos fechados, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir isso que a Alba falou. Isso aí eu vou levar para minha vida agora para ter certeza que eu nunca mais vou esquecer isso aí, né? Uma coisa muito interessante, que um pastor chegou e falou que a menina ia enxergar uma nova convertida e na realidade não aconteceu. Olha a destruição que causou, até mesmo a destruição de um casamento, né? Pela falta de sabedoria de um pastor. Isso eu vou levar agora. Isso aí fica como na minha cabeça agora gravado, não sai mais, né? Graças a Deus eu consigo gravar algumas coisas, né? Continha de matemática eu era muito mal para gravar, mas fórmula matemática, física, eu era muito coisa. Mas a parte assim falada, né, conversada, a parte lida, assim, a minha cabeça ela tem um pouco mais facilidade para gravar. E eu gosto sempre de estar conversando e trazendo esses testemunhos, né, vivos das pessoas para dentro da conversa da gente. É muito bom. Amém, irmãos? Amém. Amém. Algum irmão queria comentar alguma coisa? Porque eu vou terminar agora no 11 horas. Tô tranquilo. Gláucia, Eduardo. É o Dudu? Não, é o Eduardo, aquele que foi batizado agora. Sim. Um casal que foi batizado. Eles estão participando. Eles estão Amém. quietinhos ali, mas estão participando com a gente aqui. E a tia Néia? A tia Néia, ela teve um probleminha na casa dela. Ela e a Rita, sabe, mandaram mensagem para mim. Ficaram tristes, né? Que elas não poderiam participar, que teve um probleminha, sabe? E eu falei, não tem problema, a aula fica gravada para vocês assistem, né? Isso aí não tem problema. Faz falta momentaneamente. A irmã Sueli não conseguiu acordar, gente. A irmã Sueli, então, eu ia perguntar dela também agora, da irmã Sueli. Ela não conseguiu acordar, coitada, agora 9 horas. Ela mandou mensagem para mim. Podia entrar no meio da aula, não tinha problema, né? Ela fica com vergonha, o pessoal fica com vergonha de entrar depois, né? Não tem problema. Justamente. Mas ela... Irmãos, esse horário é ruim para vocês? Esse horário 9h30? Vocês acham que é muito cedo? Não, sei não. Eu acho que não, né? Eu acho que 8 horas seria um horário meio chato, né? Mas acho que 9h30 é tranquilo, não é mesmo? 9h30 é um horário tranquilo. É que domingo, geralmente, as pessoas gostam de dormir um pouquinho mais, né? Eu não tenho costume, eu acordo todo dia 5h30, 6 horas mesmo, não adianta, né? Justo. Mas é porque a gente tem os afazeres da gente, né? Hoje eu não tenho mais meu cachorro, né? Infelizmente, ele foi embora, morreu. Justo. Mas eu levantava cedinho, eu ia cuidar da cachorra, limpar o quintal onde ela usava, entendeu?
Então, eu sempre acordei bem cedo, então a gente orava primeiro, depois eu fazia um café para as crianças, para depois eu ir lá limpar o quintal. Então, eu tenho o costume de levantar cedo. Então, mesmo que seja feriado, domingo, que eu possa dormir, o organismo já não, parece que não aceita, acorda cedo. Verdade. Né? E a idade também vai fazendo assim, a gente vai dormindo menos. Você é jovem ainda, você é jovem. 5.4, rapaz, é jovem, já tá meio, já subindo a montanha, comecei a descer agora. 5.4, mas num corpinho de 18. Ai, obrigado, minha flor. Amém. Mas então é isso, irmãos. Então, é isso que eu queria. Faz tempo que eu tô para perguntar para os irmãos se meus irmãos acham que 9h30 é tarde. Eu acho que cedo, mas eu acho um horário bom, né? 9h30. É claro que muitas vezes, que nem os professores, Felipe, a Alba, né? A Cris, a Rita também, eles têm só o domingo. Cozinha, né? E também a cozinha também, né? As moças querem ir para a cozinha, jantar almoço, né? Se ficar mais tarde, acho que fica ruim, né? Se fosse antecipar o máximo, mais uma meia hora antes, começar às 9 horas, para poder liberar um pouquinho mais, mas o horário tá bom. Tá bom, né? Então, é isso que eu queria perguntar para os irmãos, né, Delfino? Por esse fato, né? Porque às vezes tá bom pra gente, mas para as irmãs. Ah lá, a Rita tá na cozinha, que tá conectada. Então, eu falei para você que as irmãs já vão direto. Então, talvez se terminasse meia hora antes, né? Ou começasse meia hora antes, facilitaria mais a vida das mulheres. Justamente. Eu dependo dos irmãos. Aí quem que dá a ideia é eles ali, tem que ser a voto da maioria. Porque se vocês decidirem, para mim tá ótimo, sabe, irmão? Porque eu também, que nem o Delfino, eu acordo cedo. Então, para mim, 7 horas já tá tudo pronto aqui já, só a gente começar. Tá? O que eu não quero é ser estorvo na vida dos irmãos, né? Tipo assim, que nem a gente tava terminando meio-dia, né? Aquelas épocas lá, meio-dia e pouco, né? Então, tava muito tarde, né? Daí fica uma coisa cansativa e aquilo vai deixando a gente melindroso pro outro domingo, né? Puxa, ele vai acabar meio-dia, não dá para mim fazer minhas coisas, né? Então, eu não quero ser chato não, tá, irmãos? E aqui os irmãos têm liberdade de falar, porque na realidade a gente aprende com todo mundo, né? Não tem nenhum melhor que o outro que não tem, né? Aqui, entre nós aqui, não há ninguém que saiba mais que os outros não, né? Na realidade a gente aprende, cada um aprende com o outro, né? Às vezes um tem uma informação, o outro tem outra e acaba se encaixando e a gente passa a viver. Muda às vezes a vida da gente um testemunho, né? Amém. Então, os irmãos estão livres para falar o que quiser, se os irmãos quiserem trazer alguma coisa, né? Uma coisa que eles têm, que eles entenderam e quiser ensinar a gente, mostrar pra gente também aqui, nosso Senhor, pra gente é uma honra. Por isso que a gente começa, por isso que eu entro 9 horas, por esse fato mesmo, né? Porque das 9 até as 9h30 a gente pode, tem muita coisa pra gente, né? Conversar. Amém. E nem no caso, né? A pessoa aprendeu alguma coisa e quer ensinar pra gente aqui, nosso Senhor, pra gente é uma honra, tá? Não existe aqui ninguém, um grau hierárquico, não. Aqui somos todos no mesmo patamar, tá? Amém, irmãos? Amém, minha flor. Amém. O irmão Delfino gostar. A Alba quer comentar alguma coisa, Alba? Eu só quero falar que, quando estavam falando de demônios, qualquer momento, qualquer oportunidade que eu tiver, falar um testemunho do meu sobrinho, que ele foi para Umbanda. E num domingos desses de família, ele me contou tudo que aconteceu na vida dele. Tudo lá dentro. Hoje, graças a Deus, ele está liberto disso, e, né, por oração da mãe, por eu também estar orando, tudo, a mãe também se converteu nesse tempo, foi para a igreja, ainda falta o pai, que é o meu irmão, né, outro irmão, mas, assim, graças a Deus, ainda falta ele para a igreja, porque ele saiu de lá, não está no caminho do Senhor, mas eu creio que ele ainda vai. Amém. Porque o meu irmão ainda não foi. Meu irmão ainda não foi, porque a família dele já foi. Mas eu não sei o que ainda está impedindo ele de ir. De tudo que ele viu acontecer na vida do próprio filho, e ele ainda não foi. Olha. Mas eu creio que ainda vai. Amém. E esse meu sobrinho me contou tudo, desde o início, e tudo que acontecia lá dentro. Tudo. Que isso, Alba? É de arrepiar. É coisas assim, demoníaca, que, olha, eu nunca ouvi, se não fosse ele falando, eu acho que eu nunca acreditaria de ouvir. Uma coisa que ele falou que tem dentro dessa religião, que o pessoal fala, e que não é religião para mim. Coisas só horríveis. Nossa, o quanto ele sofreu, quanto a família sofreu, a gente. Olha. Mas graças a Deus, nossa, ele está liberto, né? A qualquer momento a gente entrar num assunto desses, eu falo. Mas são então... muitas coisas, muitas. Semana que vem eu já vou lembrar você já, porque a gente já ficou curioso para saber, né, irmãos? Semana que vem... É dentro de...
todo mundo fala, né? A gente ouve na televisão a Umbanda, vamos respeitar, que é bom. Não é Uhum. bom. Não Não é existe não, nada né? bom lá dentro, né? Então, Então você é não... uma coisa assim que levou a ruína Nossa, quase dessa família por causa dele, olha né? só. Mas Deus foi tão bom. Nossa, quando ele estava me contando, a gente chorava, porque você viu o trabalhar de Deus na vida dele, mesmo lá dentro, Olha sabe? que Foi lindo. legal. Então, Ah, mas semana qualquer que vem eu vou momento. querer ouvir sim, viu? Porque foi coisas horríveis, nossa. É. O Luciano Mas também foi. e também. É, O Luciano também contou, sabe? O Luciano contou bem por cima, sabe? Mas que legal, porque a Alba. posição é pesada as coisas, sabe? Nossa, o bom é que o Mas bom é que a gente assim, sabe o final, né? O final, graças a Deus, ele saiu, né, é, Alba? graças a Deus, foi Deus mesmo que tirou ele de lá, porque Não. não era para ele ter sobrevivido, né? Olha pra você ver que interessante, Alba. Então, esses É, testemunhos, né, essas coisas que acontecem, Deus deixa acontecer, acho que o testemunho é bom para isso, para edificar a vida, né? Fortalecer outra pessoa, porque muitas vezes a gente acha que é, só nós passamos por problema, né, Alba? E na realidade, é. o mundo todo passa E por isso, né? domingo ele fez 23 anos e domingo não, foi sexta-feira. E ele me convidou com a maior alegria para eu ir lá. Você vê que é outro rapaz. Olha que bênção, Nossa, é Alba. uma felicidade. Se você vê ele lá no aniversário dele, fez uma janta só para a família. Ele é outra pessoa, sabe? Dedicado à família agora. Nossa, é uma mudança muito legal, viu? Nossa, que legal, Alba. Nossa, que a gente fica feliz de saber, né? Porque a gente, é que eu falo É, para você, tem testemunhos que nem esse que você comentou, né, do sua sobrinha, né, no caso, da cega. A gente ouve pela internet, a gente ouve de falar, né? Mas quando a gente vê uma pessoa assim falando, não aconteceu comigo, aconteceu com meu parente, pra gente é bom, né? é, A gente que às vezes é convidado pelo pastor para levar a palavra, muitas vezes a gente usa isso, né? A gente pode usar é. isso também como pano de fundo para comentar alguma coisa, né? Nossa, é muito bom saber, Alba. Muito bom saber. O dia que você quiser A comentar, gente, a gente também nunca sabe o trabalhar de Deus, igual você falou, né? Que essa pessoa que tinha filha cega, ela não é parente nenhum. O meu aham. irmão ele não era da igreja, então ele se envolveu com ela, e quando ele estava com ela, eles acabaram indo para a igreja. Ah, E entendi. casaram-se, né? Eles não têm filho nenhum. Uhum. E se converteram. Só que daí, a partir do momento que foi acontecendo essas coisas, eles terminaram o casamento. E ele continuou no caminho. Então, eu não sei, olha pra você ver como Deus faz. Talvez tenha havido essa convivência com essa mulher para levar ele para a igreja, porque hoje ele é uma bênção. Hoje ele prega a Olha, palavra. E ele é uma pessoa que estudou-se até quarta série, ele mal sabia ler. olha Se só. eu vejo ele pregando a palavra, ele dá ensino na igreja dele de dominical. Ele fala coisas da Bíblia que às vezes nem eu lembro aonde fica, ele fala. Então, é assim, ele é uma benção, um milagre, porque eu conheço meu irmão, né? Então eu sei como ele era antes. Olha só. Ele é um milagre de Deus mesmo. Então, como Deus usou para levar ele à igreja? Não sei se foi através da moça, que ele ficou um tempo com ela, mas foi isso. Nossa, que legal, Alba. Que bom, né? Pelo menos teve um fruto, né? Pelo menos É, teve um fruto bom, né? Porque muitas vezes nascem e frutos também ruins, né? nessa oração final, Elber, Ah, nessa oração final, hum. pedir também pelo Matheus Bertolino, né? Justo, Que Alba. Que vocês já bom você falar sabem, né, isso. o que tem Nossa, que bom. acontecido, né? Também pela Yasmin, porque ela faz um curso de enfermagem justamente junto com ele fez umas coisas lá no curso com ela. Desculpa. Ele fez ela passar vergonha lá, sabe? Começou a gritar dentro da sala de aula dela, falando que já saiu dessa bosta, dessa igreja. E ela chorou, ficou quieta. Eu falei para ela, isso mesmo, filha. Ficar quieta, porque é Deus que vai agir na vida, né? Ver que não é ele. Mas eu creio que Deus vai restaurá-lo também, né? Amém. Também fico triste por ele. Mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Peço por Amém. ela também ter paciência, porque não é fácil, né? Você ver alguém te afrontando no lugar público. Mas é isso, tá? Desculpa. Ô, Alba, a gente sente suas dores, viu, Alba? Deus te abençoe, minha irmã. É difícil mesmo, sabe, Alba?
Eu tive um problema com o Matheus também, eu quase bati nele dentro da igreja, sabe, irmão? Eu peço perdão para Deus, mas quase que eu bati nele mesmo na igreja, sabe? Ele disse perto da minha mãe, sabe, de aniversário da minha irmã, que ele ia dar um tapa na minha cara. Nossa, aquilo ali tirou, eu também disse, eu quase que eu bati nele dentro da igreja, sabe, Alba? Então, que bom que, ó, pra você ver, mesmo você sendo, sua filha sendo afrontada por ele, mas mesmo assim você pede oração por eles, né? É muito difícil, né, irmãos? A gente, numa situação dessa, a gente nem quer lembrar o nome da pessoa, né? E muito menos a gente quer o bem dessa pessoa, muito difícil. Mas que bom, viu, Alba? Mas você vê como que Deus trabalha no seu coração, mesmo você passando essa dor, né, de ver sua filha, porque, poxa, a filha é parte da gente, sendo afrontada por alguém, e o pior, perto de outras pessoas, né? Perto de outras pessoas. Mas mesmo assim, Alba, você lembrou de pedir oração para ele, sabe? Para ele, né? Que bom, viu, Alba? Deus te abençoe, viu? Você tem um coração, né? Amém. Nobre, né? É um coração nobre você, mesmo passando por dificuldade dessa, né? Uma afronta dessa, você querer o bem dessa pessoa. Muito pelo contrário, a gente queria que Deus mandasse fogo e queimasse ele logo, né? Manda pro inferno logo, né? Mas muito pelo contrário, né? Você quer o bem dele, né? Ô, Alba, vamos orar sim. Eu até pedi pro Delfino, o Delfino vai fazer a oração pra gente. Ou Felipe, se quiser. Amém. Amém. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Ah, então tá Ô, jóia. irmão, então, Eu tava Delfino, com medo do meu áudio não tá legal. não tá ótimo. Delfino, então, pedir, né, intenção depois na sua oração, né? Sim, Por lembrado, colocar Yasmin, né? Que é uma bênção de Deus, graças a Deus sim. na obra de Deus, né? São jovens, né? Que você vê que sempre estão na igreja, né, irmãos? Se precisar, tá todo dia, eles vão. É claro que é E olha, assim. Elber, e os Oi. nossos jovens estão sendo atacados de todos os lados, né? Infelizmente, essa Justamente. mídia, esse modernismo estão tentando desviar nossos jovens de toda maneira de dentro da casa do Senhor, mas eles não vão conseguir, não, porque De eu já jeito nenhum. entreguei todos eles na mão do Senhor, eles pertencem a Deus, nós só Amém. estamos cuidando deles só. E quem Amém. manda é Deus. Então, a última palavra vai ser de Deus sobre a vida deles. Pode ter certeza absoluta, porque eles Amém, pertencem a Deus. Nós só estamos administrando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Amém, Delfino. Irmão, a hora que você quiser orar, pode orar, viu, irmão? Amém. Então, vamos orar. Pai querido, amado Deus, agradeço por este momento, Pai amado, pela tua palavra que foi ministrada, ó Deus maravilhoso, por esse estudo abençoado, Pai amado. Obrigado pela vida do Elber, de todos as pessoas que estão participando também, agradeço, Pai amado, e levanto, Pai amado, em nome de Jesus, sobre a vida do Bertolino, Pai amado. Põe as tuas mãos sobre ele, Pai. Abra o entendimento dele, tira as escamas dos olhos deles para que ele possa realmente te ver, ó Pai amado, e te reconhecer e te aceitar, Pai amado. Porque eu sei, ó Deus maravilhoso, no momento que ele enxergar o Senhor, Pai, ele vai largar a mão dessa vida que não vale a pena, Pai, que está levando ele só para o fundo, ó Deus maravilhoso. Mas o Senhor é um Deus libertador, que sara, que cura, Pai amado, e que transforma vidas, Pai amado. E eu creio, Pai, entrego ele nas tuas mãos e peço pela Yasmin, ó Pai amado, que o Senhor continue abençoando a vida dela, abrindo o entendimento dela, Pai, que ela continue tendo discernimento, Pai amado, para poder se lapidar dessas vidas que não é de Deus, que vem tentando assolar, Pai, tentando tirá-la do caminho, Pai amado. Não deixa, Pai, pois eu sei que ela já te pertence, Pai amado. Ela é tua, Deus maravilhoso. Seus pais só estão cuidando daquilo que é dele, ó Deus maravilhoso. Amém. Então cuida dela, administra, livra de todo mal, Pai amado. Proteja assim como a galinha protege os seus filhotinhos debaixo das asas dela, Pai. Amém. Proteja ela e esteja sempre com ela, Pai, abrindo o caminho dela, seja sempre a luz do caminho dela, ó Deus maravilhoso. Amém. Esteja com todos os jovens, Pai amado, eu peço por todos os jovens agora, Pai, que o Senhor proteja, os livra de todo mal, de toda cilada, ó Deus maravilhoso, que o inimigo tenha aprontado, Pai amado, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que tem poder para livrar todos esses jovens, Pai. Cuida deles, Pai, porque o futuro pertence aos jovens, Pai. Não deixe o inimigo, ó Deus maravilhoso, se andar sobre a vida deles, Pai. Quebra em nome de Jesus, Pai. Eu creio que assim será feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Ô, Alba, e nós vamos estar continuando em oração, tá, Alba? Ah, com certeza. Tá em oração e vigiando também, sabe? Vigiando, porque, né, nós estamos lá na igreja, se ele fizer alguma graça com ela, nós estamos lá também, né? Ah, com certeza. Então a gente tem que orar, né? Orar e vigiar, né? Amém. Então você pode ter certeza que aonde a gente estiver, né? A gente estiver perto, você pode ter certeza que a gente não vai deixar ele fazer graça com ela, tá? E
E vamos estar orando, né? Assim como você pediu, né? Pela vida dele também, né? Pedir Sim. para Deus que retire, né? É claro que a gente sabe que ele já vem numa escalada de desobediência, né? A gente sabe que não começou agora, ele já vem numa escalada de desobediência. Ele vem testando as pessoas, ele vem testando, ele sabe onde ele pode e onde ele não pode, né? Então ele vem testando, ele sabe que em um lugar ele pode fazer graça, no outro ele não pode. Então, mas você pode ter certeza que nós vamos estar continuando a oração, tá, Alba? Que bom saber disso aí, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né? E sabendo, a gente pode ter certeza que você pode contar com a gente, tá? É verdade. Amém. Amém. Pode contar com a gente. Amém, Rita? A Rita Amém, Elber. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, chegamos ao final, tá? Deus abençoe todos pela presença, tá? Esperamos todos semana que vem também novamente. E tenham todos, né, um ótimo domingo. Amém. E se algum dos irmãos fizer algum doce, alguma sobremesa, leva um pedaço para nós de noite na igreja. Tá bom? Então, no caso, traga para mim em casa. Você tá mais perto, tá, Elber? Ah, mas é você que tá cozinhando? Eu tô aqui, não tô cozinhando? Eu tô cozinhando, não tô fazendo doce. O doce eu deixei pra Cris. Você tá cozinhando doce, né? Você tá cozinhando o doce. Não é? Os doces meus tudo em garfo de vidro. Ah, que chique. Que chique. Deus abençoe, irmãos. Paz, até mais à noite. Amém. Deus abençoe. Ô, Rita, Deus Obrigada abençoe. pela acolhida, Elber. Ô, Rita, é um prazer ter você aqui, minha filha. Nosso Senhor para nós é uma honra. Tá? Cris, vou esperar a sua visita. Cadê a Cris, Elber? Já foi pra Oi. panela? Tô lavando o banheiro aqui. Tô lavando o banheiro, menino. Tá A pintando a cozinha- unha aqui do meu lado. ó. A Eu cozinha sei do que você- Elber. O Elber que faz o almoço, o Elber que faz o bolo, o doce, sabe, Rita? E tá. E vem É cobrar dele da que tem gente. É dele que tem que cobrar. Ah, sem graça. Olha aqui, vou esperar vocês aqui, tá bom? Tá, joia, Tá Rita? bom. Pega o ônibus cedo para não atrasar muito. Ah, tá. Mó de frente com a minha casa. Um Deus beijo para abençoe, vocês, fiquem com Deus. Beijo. Amém, Deus Deus. abençoe. Felipe, Deus abençoe. Pai do Felipe. Senhor, irmãos. Obrigada por tudo. Ô, Alba, Deus viu? abençoe. Amém. Paz dos irmãos, até logo mais um culto à Pai do noite. Senhor. Paz, Deus abençoe. gente. Tchau, com Deus. Deus abençoe. Tchau. Com Deus. Com Deus.